Muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores, né? E hoje, mais uma vez, a gente vai fazer aquela nossa palestra mensal da carteira direcional, que, graças a Deus, é um produto aí que vem dando bastante certo, né? E a gente gostaria de compartilhar esse produto com vocês também. Esse é o momento para que vocês possam esclarecer as dúvidas que vocês tenham na carteira direcional. Sempre a gente tem alguma novidade de um mês para o outro, né? Porque a ideia é aprimorando aí a metodologia, né? E procurando aí minimizar os riscos, né? Ou seja, quando perder cada vez menos, né? E sempre segurar, otimizar a parte dos lucros. Bom, antes da gente começar, pessoal, gostaria que vocês me dessem um retorno. Áudio e vídeo ok para vocês? Só para a gente poder iniciar, né? Boa noite, Léo Petros. Diz a 01, Walter. Som e imagem ok, maravilha, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como a gente esse é um tema aí corriqueiro, né, que a gente sempre passa aí todos os meses, né, para que a gente possa fazer essa palestra aqui mais produtiva, eu gostaria aí que vocês me dessem um retorno. Quem está participando pela primeira vez dessa palestra sobre a carteira direcional? Gostaria só que vocês me dessem um retorno, para que a gente pudesse ser mais objetivo, né? É claro, sempre tem gente nova, né? É interessante a gente dar uma passada por tudo, mas eu gostaria de focar principalmente nas novidades, no que mudou do último mês para cá. Estou vendo aqui o Walter, o Rangel também Bom, tem alguns, o Vanilson também aqui, então tem alguns que estão conhecendo aqui pela primeira vez, muitos já vêm acompanhando essa carteira aqui de algum tempo. Então vamos dar uma passada geral no funcionamento da carteira, como é que ela funciona, como que ela surgiu, né? E eu vou focar principalmente nas mudanças, o que a gente está melhorando aí, o que eu já visualizei aí de mudanças do mês passado para cá, né? Para a gente conseguir otimizar mais esses resultados. Deixa eu dar uma minimizada aqui na minha imagem. Boa noite, Eliomar, maravilha, vamos que vamos. Bom, começando aqui, esse daqui é o nosso carro-chefe, né, para quem não conhece, nosso índice Bovespa, né, especificamente nesse ano de 2015, a gente poderia até chamá-lo aqui de senhor em definição, né, porque a gente está com o início de ano bastante complicado, né, a gente vinha aqui de uma tendência de baixa bastante acentuada, principalmente aqui de setembro para cá de 2014, né, e iniciamos o ano aí numa expectativa de retomada da tendência. Claro, tendência de baixa significa que está o quê? Que está caindo, mas a palavra tendência é sempre positiva aí para a gente conseguir fazer boas operações, porque tendo tendência, as operações, principalmente swing trade, elas conseguem aí se deslanchar, conseguem se desenvolver. O que é complicado para que a gente consiga obter bons resultados nas operações é quando a gente não tem tendência. E é justamente o que vocês percebem aqui, o que a gente está tendo agora nesse início de ano. Já se foram 2 meses, de janeiro e fevereiro, e o nosso índice Bovespa, de modo geral, ele está com uma tímida tentativa de iniciar uma tendência de alta, mas no geral vocês percebem aqui que a gente está totalmente congestionado e sem tendência. E sem tendência, infelizmente aqui, quer dizer, as operações aí não conseguem se desenvolver, principalmente swing trade. E aí o que acontece? Aí a gente não sai do lugar, stop começa a pipocar bastante, né? E fica difícil a gente conseguir aí ir para frente e se desenvolver. Mas, de qualquer forma, o mais importante, em momentos difíceis, como esse início de ano que a gente está passando, se perder pouco, né, para a hora que o mercado direcionar de fato, aí sim, aí essas operações comecem a se deslanchar de vento em pouco. Então, esse daqui é sempre o espelho que eu olho aqui para tomar como referência o que a gente vai fazer, como é que a gente deve concentrar as operações. Todos os dias aqui eu analiso aí diversos ativos, né, da Bolsa de Valores, mas procurando aí olhar sempre qual que é a orientação aqui, o que o nosso carro-chefe aí ele está tentando nos dizer, para onde ele vai seguir. Ele seria a nossa locomotiva. Se ele está subindo, então os vagões que vêm atrás, né, bem ou mal, acabam se alinhando aí e num certo momento acabam seguindo na mesma direção. Então, se está subindo, a gente vai concentrar as operações na compra, e se está caindo de forma invertida, a gente vai concentrar as operações na venda.
No mercado de ações a gente tem essa vantagem, a gente pode trabalhar em qualquer sentido, comprar primeiro e vender depois, ou de forma inversa também, vender primeiro e recomprar mais para frente, né, ou seja, aproveitando o momento de queda, através do aluguel de ações. Então não é o problema, né, para a gente fazer operações, o mercado está caindo ou está subindo. Muita gente, quando o mercado está caindo, simplesmente trava, não faz nada, fala, bom, vou ficar de fora aí até o mercado melhorar, porque só enxerga um sentido de operação. Então, a vantagem aqui da Bolsa é que a gente consegue operar tanto na compra quanto na venda. Através do aluguel de ações, a gente consegue operar de forma invertida também, alugando ações que a gente tem interesse operar na venda, então alugo, vendo papel, depois que caiu dentro da minha estratégia, eu recompro, encerro o aluguel, venda menos lucro, venda menos compra vai ser o meu lucro, né, se tudo der certo, da mesma forma. Então, tanto faz comprar primeiro e vender depois, ou vender primeiro e comprar depois. Só é complicado mesmo para as operações, é exatamente essa situação aqui, esse cenário lateral, que é o que a gente está atravessando aí, nesse ano aí nesse início, principalmente esse início de 2015. Bom, fazendo um pequeno retrospecto aqui da carteira, deixa eu pegar aqui alguns arquivos, acabei me atrasando aqui um pouquinho e não estou com nada aberto de bate-pronto, mas rapidamente aqui a gente já abre esses arquivos principais. Vamos lá aqui, deixa eu pegar aqui, acho que o primeiro deve estar aqui na minha pasta, Evandro. Deixa eu classificar isso daqui por tipo de arquivo, que aí ele vai me mostrar todos os PDFs. Está aqui, carteira gráfica. Tá. A ideia de carteira, ela surgiu a partir, deixa eu puxar antes um outro arquivo, vou falar rapidamente. Vamos lá. Estratégias Evandro. Bom, todos os dias eu fico no fórum aí durante todo o horário de pregão, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom. Eu fico no fórum durante todo o pregão procurando identificar oportunidades tanto de compra quanto de venda, swing trade, day trade, né? E a partir dessa data, 21 de maio de 2012, eu comecei a fazer um controle dessas operações para sentir como é que estava sendo a minha performance. Então, desde 21 de maio de 2012, eu comecei a fazer esse controle. De lá para cá, foram 1.200 operações, né? 730 a gente acertou, 470 aproximadamente a gente errou. Mas, de modo geral, isso dá uma somatória acumulada de quase 800%, 790% da soma algébrica das operações. Aqui por aqui a gente não consegue medir quantidade, não consegue colocar nenhum peso, né, porque independentemente tem ativos de R$100, tem ativos de R$1, ativos de R$10, quer dizer, valores diferentes que essa porcentagem, se a gente for pegar pelo valor do ativo, quer dizer, numa carteira daria uma situação totalmente diferente. Mas simplesmente essa somatória deu certo, 0,24% de ganho. Deu errado, 0,21% de perdas. Essas porcentagens pequenas são operações de day trade. Pegar algumas aqui, 4,98, aqui eu não estou aqui com a visualização de todas as operações, estou visualizando aqui apenas as últimas do dia 13 de fevereiro para cá. Mas essa somatória dessa coluna, né, dá essa rentabilidade total de 790%. Muito bem. Depois que eu comecei com esse controle, eu tive a ideia, né, comecei através do fórum, a ideia para a gente poder medir esse resultado, falei, tá bom, tá com um valor, uma soma interessante, mas quanto que eu estou ganhando de fato? Ou estou ganhando dinheiro, ou estou perdendo? Como é que isso daqui está se dando na prática? Aí surgiu, em 2013, a ideia, a partir dessas operações, a gente criar uma carteira baseada aí na movimentação de preços. Inicialmente, aqui essa carteira, em 2013, ela fazia operações apenas na ponta de compra, né, quando ela começou, e ela entrava tanto operações de swing trade, que tem duração de mais de um dia, quanto operações de day trade também. Nenhuma operação de venda entrava ainda nesse ano. Aí passou o ano de 2013, a gente conseguiu um resultado muito, muito bom, né, 17% de lucro bruto contra 15,5% de perdas do Ibov. Porém, a grande sacada nesse ano de 2013
foram as operações de day trade, porque 2013 foi um ano bastante difícil também, e se ficasse apenas com as operações de swing trade, muito possivelmente aí eu estaria aí com o resultado 0-0, levemente negativo, né? Não me lembro, uma época aí eu peguei e dei uma separada de day trade para swing trade. Mas tudo misturado aqui, a gente chegou com esse resultado bastante positivo. Nesse ano de 2013, ainda tinha o nome Carteira Gráfica Evandro, não era um produto da Rico, né? Porque eu coloquei a minha cara para bater, eu sempre gostei de assumir desafios, né? Mostrei para a corretora o resultado que a gente tinha conseguido com esse produto, né? E consegui, a partir de 2014, a gente colocar como um produto da corretora, né? Da corretora Rico. Aí, em 2014, ela assumiu o caráter direcional, ou seja, ela entrava tanto operações na compra quanto operações na venda, porém somente operações de swing trade sem day trade, só operações de swing, compra e venda. Aí em 2014, deixa eu pegar o arquivo dela aqui. Em 2014, ela terminou, a última operação dela foi no dia 2 de janeiro, né? Depois eu zerei novamente. Só pegar aqui, só para fazer um pequeno retrospecto. Deixa eu localizá-la aqui. Peraí. Carteira. 23 de... Ah, tá. Claro, estou na pasta 2014, 2015. Então vamos lá. 2015. Tá aqui. Tá abrindo, né? Carteira Gráfica Direcional 2014. Bem, só com operações de swing trade, né? Teve um desempenho positivo também, né? Não foi tão bom quanto 2013, não teve nenhum day trade. Foi um ano também, de certa forma, que a gente teve alguma dificuldade, porque não teve uma tendência tão clara. Parte do ano a gente teve alta, depois baixa, e a gente percebeu algumas dificuldades quando a gente precisa virar de mão de posições compradas para vendido e vice-versa. Então a gente ficou alguns momentos aí sem sair do lugar. Mas de qualquer forma a gente conseguiu um desempenho de 11% aí positivo, né? Mais importante que a gente ganhou dinheiro, contra quase 6% aí de queda do índice Bovespa. Aí chegou em 2015, como a ideia é sempre melhorar. Em 2015 também, muita coisa a gente percebeu que estava fluindo bem no ano passado, porém eram operações que não iam para a carteira porque estavam fora do critério, que eram justamente as operações de day trade. Aí eu conversei com a corretora novamente, falei, o que a gente pode melhorar para 2015? Aí eu peguei essa mesma formatação da carteira de 2014 e acrescentei e mesclei um pouquinho de day trade. E eu peguei, o que eu peguei com day trade? Peguei os mini contratos, que ele requer um capital bastante pequeno, né? Com R$200 a gente consegue operar um mini contrato, então reservei R$1.000 dessa carteira, 1% do meu capital, para fazer essas operações de day trade com os mini contratos, né? Então, esse ano de 2015 a gente tem operações de swing trade e operações de day trade através dos mini contratos. E aí eu vou passar, e como tem alguns que estão vendo essa carteira pela primeira vez, vou fazer o passo a passo aqui com vocês, para que vocês entendam o funcionamento dessa carteira, né? A gente está sempre fazendo aprimoramentos nela, para quem quiser seguir a sugestão, né? Principalmente quem está iniciando, não sente muita segurança nas primeiras tomadas de decisão, então está aí para quem quiser acompanhar. Então deixa eu pegar aqui, aí vamos lá para o site da Rico. No site da Rico, deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. No site da Rico vocês têm essa tarja laranja aqui. Dentro de análise de mercado, tem a página da carteira direcional. Antes de dar prosseguimento, estou vendo algumas perguntas aqui no chat. Eu estou com uma outra máquina aqui aberta também. Deixa eu só dar uma olhada aqui.
Agil. Evandro, gostaria de saber como você faz as operações no Mini, você busca tendência, o scalp, assim, vamos falar um pouco sobre isso, né? Aliás, Agil, eu estou tentando programar lá junto com o pessoal do Educacional, independentemente de passar essas estratégias, estou sempre mostrando a minha forma de operar, né? Mas em palestra a gente tem um tempo bastante restrito. Eu estou tentando programar com o pessoal do Educacional um curso mesmo, para a gente ver na prática como traçar essas estratégias. A gente está conseguindo aí, está com um setup bastante, trazendo um resultado bastante bom, né, bastante satisfatório, né, mas a ideia é que vocês consigam planejar bem essas estratégias, né, então eu vou tentar dar uma passada mais rápida para tentar mostrar para vocês mais ou menos como é que eu traço as estratégias, mas independentemente disso, eu estou tentando programar com o pessoal do Educacional um curso específico sobre operações de day trade com o mini índice. Deixa eu só dar mais uma olhada. Paz e anoto. Como ter essa planilha desbloqueada? Bom, essa planilha aqui é uma planilha em Excel, né, que eu faço, e eu disponibilizo todos os dias o PDF. Nesse Excel, hoje, ele está o quê? Ele está o rascunho de um monte de relatórios que eu preparo aí todos os dias. Tem o quê? Tem uma parte referente aos contratos futuros abertos, tem aquele relatório do call diário, tem as minhas estratégias, tem também a carteira gráfica direcional, então um monte de relatórios que eu preparo está numa única planilha em Excel. Em função disso, eu não posso mais disponibilizar o arquivo em Excel, porque ele tem um monte de informações. Então, o que eu faço? Todos os dias eu dou uma atualizada, não tem nenhuma fórmula automática, é na mão mesmo, né? Que a gente tem que atualizar, e eu disponibilizo o PDF. O que eu posso fazer de posse do PDF, gostaria que vocês dessem uma olhada, e alguma dúvida específica sobre determinado campo, Evandro, como é que você calcula esse campo aqui que você chegou, na quantidade que você chegou no lucro acumulado, quanto que tem de caixa disponível, que forma que você usa. Isso aí vocês podem me perguntar pelo próprio fórum, né, que eu fico lá durante todo o pregão, e aí a gente vai esclarecendo essas dúvidas, né, mas com relação à parte de formas. Com relação ao formato da planilha, fica tudo disponibilizado mesmo através do PDF que eu atualizo todos os dias. Bom, então aqui na página da carteira direcional, a gente tem um botãozinho aqui. Baixa aqui a carteira direcional, já está atualizado. Essa daqui, aumentar o zoom também novamente. Essa daqui é a posição de hoje. Então vamos falar rapidamente como é que funciona essa carteira. Para quem quiser, eu sei que cada um tem um capital diferente, uns têm mais, outros têm menos, né? Enfim, o capital disponível de cada um para fazer essas operações, ele não é igual para todo mundo. Então, a carteira, ela parte de um capital teórico de 100 mil reais. Em 2015, novamente, eu zerei tudo de novo, parti do zero mais uma vez, né? Então, ela trabalha com capital de 100 mil reais. Aí, alguém vai falar, mas eu não tenho 100 mil, eu tenho 50 mil, 30 mil, 10 mil, 70 mil, 300 mil. Pode ter pessoas que têm um capital maior também, não importa. Então, para quem quiser seguir fielmente aqui, tentar montar uma carteira paralela com um capital menor ou maior, a ideia o que é? É fazer alocações proporcionais, né? Por exemplo, uma carteira de 10 mil reais em relação à carteira de 100 mil reais, ele compraria, se for uma operação de compra, 10% da quantidade que entrar nessa carteira com 100 mil reais. Vai cair no fracionário? Sim, pode cair no fracionário também, mas quem quiser replicar totalmente, a ideia seria essa, fazer de forma proporcional. Ou então, tentar pegar a ideia da carteira, mas montar uma outra carteira própria, uma diversificação menor, nem tantos ativos, né? Enfim, a ideia é passar uma forma de minimizar os riscos, né? Vocês podem também pegar como modelo, né? Mas montar de forma separada a carteira de vocês. Bom, eu trabalho aqui com 100 mil reais, né? Como esse ano eu comecei a mesclar, eu separei R$1.000 para os day trades, então aqui vocês estão vendo o capital inicial 99 mil reais. O que é importante aqui? As operações de day trades com mini índice, nossa, vocês vão ver daqui a pouco aí, para quem não conhece ainda, elas estão realmente dando show de bola
esse ano. Que bom que a gente está com um índice de acerto bastante grande. Mas, de qualquer forma, eu estou comprometendo da minha carteira apenas 1% do meu capital. Ou seja, esses R$1.000 que eu estou colocando lá para o day trade, eles estão indo lá para o tudo ou nada. Por exemplo, se eu perder, fizer um monte de besteira e perder esses R$1.000, o que eu vou fazer? Eu vou pegar desses 99, tirar mais 1.000, vou continuar com 98, né? Ou seja, 98% do meu capital está preservado. Eu continuo vivo no mercado, cabeça tranquila para começar tudo de novo. Então, ou seja, R$1.000 ele representa apenas 1% do meu capital. Eu sei que tem muita gente aí tentado, que tem um capital pequeno, e estão vendo esse índice de acerto aí dos minis aí maravilhoso, está querendo ir de cabeça, né, ir com tudo para fazer só mini índice. Cuidado aí se vocês tiverem um capital muito pequeno, né, concentrar tudo no day trade, porque aqui a gente trabalha com stops iniciais aí, muitas vezes salgados. Stops de R$400, de R$500, de 300 e poucos reais, quer dizer, em relação a R$1.000, isso vai representar o quê? 30%, 40% do capital. Basta aí poucas operações não derem certo para simplesmente esses R$1.000 aí desaparecerem. Então, muito cuidado com isso, né? Quando eu estou colocando aqui esses R$1.000, isso representa uma parcela muito pequena do meu capital total, só para não crescer aí os olhos de vocês. Mas vamos dar um passo a passo aí para que vocês entendam. No swing, então começa aqui com R$99.000, gerenciamento de risco de 5%. O que significa esse gerenciamento de risco de 5%? Vamos falar aqui arredondar aqui para 100 mil, para ficar uma conta mais fácil. Se eu tenho R$100.000, o que é 5% de R$100.000? R$5.000. O que isso significa? Se eu estou assumindo um gerenciamento de risco de 5%, abrir, por exemplo, agora 5 operações e consumir 5 operações de R$20.000 cada uma. Então, fiz 5 compras, cada compra me deu um total de R$20.000, né? Usei os R$100.000 e eu tenho que ter em cada operação que eu iniciei, tem que ter sempre 3 coisas definidas: ponto de entrada, objetivo e stop. Então, o meu stop, ele está calculado aí, em cada compra dessas de R$20.000, eu perder a somatória, se forem 5 total, por exemplo, cada compra dessa aí, eu perder no máximo R$1.000. Foram 5 operações, por exemplo, que eu iniciei. Se todas elas derem para trás, quanto que eu perdi? 5%, R$5.000. Então, isso que é o manejo de risco de 5%. Ou seja, se todas aquelas operações que eu abri não derem certo, eu estou perdendo 5% do meu capital, mas a maior parte dele está preservado, ou seja, eu ainda tenho 95% dele. Então, R$5.000 no meu caso é o limite de perda que eu tenho aí para aquelas operações que eu estou abrindo se consumir todo ali o meu capital. Eu não posso perder mais do que isso, porque é o que o meu limite de risco me permite. Para quem é mais arrojado, pode achar que 5% é pouco, colocar 6%, 7%, sei lá, eventualmente até 10% eu acho muito. Para quem tem muito medo, é mais conservador, fala, não, 5% para mim é muito, eu vou colocar 2%, 3%, enfim. Isso é de perfil, como eu falei para vocês. A ideia também é passar um conceito para vocês, né? E vocês podem pegar a ideia e montar de acordo com o perfil de vocês. Eu trabalho com um manejo de risco de 5%. Como eu falei para vocês, trabalho nas duas pontas, tanto na compra quanto na venda. Aqui a gente está falando de swing trade. O que é swing trade? Operações que têm a duração de mais de um dia. Os meus calls especificamente, expectativa de retorno de um mês para menos, para vocês terem uma ideia mais ou menos de tempo de retorno. Nas operações de venda, que envolve aluguel, né, a gente precisa trabalhar com margem garantia, enfim, um pouco mais, tem uma complexidade um pouquinho maior, né? Então, estou considerando também margem em financeiro, que seria a garantia que isso é chamado pela Bovespa, né? Cada ativo chama uma margem diferente, mas isso aí está disponibilizado no site da Bolsa. Coloco um bloqueio, porque enquanto a gente está vendido, aquela margem que a gente deixou lá com a Bolsa fica retida, a gente não pode mexer com aquele financeiro. Então, coloco um bloqueio financeiro para essas operações de venda, ou, eventualmente, também isso aqui vale para compra, de proventos. O que é proventos?
Quando uma empresa fica ex-juros sobre capital próprio ou ex-dividendos, o que acontece? Isso é chamado de provento, aquele provento ele é descontado do preço a ser pago em data futura. Então, é o que eu costumo sempre dizer, para operações de curto prazo, esses proventos só atrapalham. Por quê? Porque eu encerro uma operação e parte do meu lucro, ou parte da minha dívida, se aquilo lá não deu certo, vai ficar aí para a data futura. Eu vou ficar com parte do meu financeiro retido. Por quê? Eu encerrei minha operação, D+3, o financeiro está liquidado. Agora, os proventos eu só vou receber na data que a Assembleia determinou. Então, é um financeiro que vai ficar preso. Então, considere essa condição também. Para a operação de venda, essa liberação do bloqueio em D+4. Por que D+4? Quando a gente compra ou vende ações, existe um prazo para liquidação financeira, que ele se dá a partir da data de compra em D+3, 3 dias depois. No caso de uma operação de venda, quando eu trabalho de forma invertida, quando eu faço a recompra, eu só consigo encerrar o aluguel quando esse ativo tiver liquidado financeiramente. Quando que vai se dar isso daí? Em D+3. E aquela margem que ficou presa pela bolsa enquanto eu estava com o ativo alugado? Eu só consigo solicitar essa margem depois que eu encerrei o aluguel. E ela volta no dia seguinte. Então, na prática, a gente tem aqui D+4. Depois, para não ficar muito complicado, esses valores são sempre valores brutos, quer dizer, não está computado aqui nem emolumento, nem corretagem, nem taxa de aluguel, que é um valor bastante pequeno, né? E nem imposto de renda também. E aí eu tenho dois critérios para fazer as minhas compras ou vendas. Se o ativo que eu escolhi para fazer aquela operação, se ele pertencer à carteira teórica do IBOV, que ela tem aproximadamente uns 70 ativos, eu vou dar peso 2, que normalmente os ativos que pertencem à carteira do IBOV têm uma liquidez melhor. Então, ou seja, é um critério que eu defini, né? Eu estou comprando ou vendendo, né, mas uma quantidade 2 vezes maior do que se não pertencer. Então, se pertencer, peso 2, se não pertencer, peso 1. E aí eu tenho uma quantidade para parar de abrir novas operações, que eu chamei aqui de stop breaker. O que é isso daqui de stop breaker? Na minha carteira, eu faço essa diluição do risco, como eu tenho um capital aí que eu considero um capital razoável de R$100.000, então eu faço a minha diluição em operações entre 8 até 16 ativos. Se todos eles pertencerem à carteira teórica do IBOV, eu vou ter um máximo de 8. Se nenhum pertencer, um máximo de 16. Então, na prática, eu posso ter aqui entre 8 e 16 ativos, no máximo, aí, em operações abertas, simultaneamente. Aí chegou uma condição, por exemplo, eu estou com 16 operações abertas. Tenho financeiro. Posso abrir uma nova operação? Não. Por que eu não posso abrir uma nova operação? Porque eu já atingi a quantidade máxima de ativos que eu posso ter na minha carteira. Então, para abrir uma nova operação, eu tenho que esperar alguma dessas daí ser encerrada. Então, stop breaker por quantidade. Ou risco atingido. Eu estou ali com as minhas operações abertas, já estou no meu limite de risco de 5%. Aí liberou algum financeiro ali para uma nova operação. Eu tenho financeiro ali para entrar, mas já estou com as operações abertas, consumindo 5% do meu risco. Posso abrir uma nova operação? Também não posso. Tenho grana ali disponível, mas não posso abrir uma nova operação até que esse risco diminua, ele fique abaixo dos 5%. Então, o meu mecanismo de controle que eu tenho para não exceder a quantidade máxima que eu pré-estabeleci e também não ultrapassar o limite máximo de risco que eu pré-estabeleci, de 5%. Então, criei essa quantidade aqui, isso que eu estou chamando aqui de stop breaker. Vamos lá, mais algumas perguntas. Deixa eu pegar aqui na outra telinha. O Leodito está perguntando se eu opero no intraday ou opero, que são os mini contratos, né, que eu já vou mostrar a segunda parte aqui da carteira. O IDC aqui está perguntando se tem que ter uma sala no Blackboard. Algumas pessoas já fizeram essa sugestão também. No caso lá no Trade ao Vivo. O Trade ao Vivo, ele tem algumas salas específicas para swing trade, para day trade, para
opções, para contratos futuros, para dependendo do tipo do perfil de cada um, tem uma sala específica com professores maravilhosos, inclusive para a parte dos futuros também do Menindez, também tem uma sala específica com o Igor ali, que ele é bastante fera mesmo, né? Professor aí muito bom mesmo, mas eu, no fórum, eu tenho aí um monte de outras demandas. Por exemplo, o trade ao vivo, muita gente ali no trabalho não tem como entrar do trabalho. Por quê? Porque a interação ali é por áudio e vídeo, fica complicado você estar trabalhando lá e abrindo alguma coisa com som. Então é um pouco difícil no trabalho a pessoa conseguir acessar. Já o fórum, vou mostrar rapidamente. O fórum, ele é o quê? Ele é tudo em formato de escrita, com perguntas e respostas. E tudo que estiver sendo discutido ao longo do dia, ele vai ficar aqui registrado. Então, por exemplo, quem está no trabalho, fala, bom, agora deu uma folguinha aqui, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo lá. Entra no fórum, dá uma rápida passada aí pelas páginas, né? E aquilo que tiver interesse, vai dar uma olhada lá no que está acontecendo. Então, ele consegue atingir aí uma quantidade de pessoas maior. E para filtrar quem tem interesse, por exemplo, falando especificamente em ativos em determinada empresa, é só usar esse campo busca aqui, filtrar por aqui, que vai ficar muito mais fácil, vai já passar de forma resumida tudo que foi discutido sobre aquela empresa. Então, no fórum, eu faço o quê? Análise de ativos, tanto para curtíssimo prazo, day trade, curto prazo, médio prazo, longo prazo também, coloco notícias de empresas, então ele pega assim uma gama muito grande, pessoas que trabalham commodities agrícolas, contratos de índice, enfim, a gente tem um universo aí de diferentes expectativas, né? E eu sou responsável para tocar todo esse fórum. Então não conseguiria deixar o fórum para atender especificamente o trade ao vivo, e até porque a gente já tem excelentes professores ali para desenvolver também esse trabalho de forma paralela. Então um trabalho que a gente faz também em paralelo, né, mas eu acho importante também manter o fórum. Então agreguei também essa parte aí com o Menindez, que eu estou tocando pelo fórum, e em função disso aí ficaria difícil para mim conseguir ir lá para o trade ao vivo, porque eu teria que deixar o fórum aí para trás, né, e aí muita gente que não tem acesso ao trade ao vivo, quer dizer, ia ficar sem suporte. A gente procura aí dar a melhor assessoria aí para todo mundo, né, e com diferentes formas aí para atender os diferentes perfis. Bom, vamos lá, tem mais algumas dúvidas. Pazianotto, você tem position com gráfico ações, bem como Ibovespa? Sim, todas as operações da carteira são de ações. Qual critério você usa para a escolha dos ativos? Bom, o critério que eu uso para a escolha dos ativos é simplesmente ser uma boa formação gráfica, né? Eu faço um estudo, todo dia eu dou uma passada de A a Z em todos os ativos, aqueles que eu encontro uma formação interessante, principalmente tendência, né? Tendência de alta ou de baixa, ou em processo de reversão, eu vou passar as minhas indicações, né, para vocês através do Fique de Olho. A gente vai chegar lá ainda. Reajuste de stop, isso daqui eu vou falar, que a gente teve novidades nessa parte. Hoje a gente deu uma saída com o Suzano, né, isso é bastante importante, né, então a gente vai falar sobre isso daqui também. Vamos dar sequência aqui. Bom, então aqui eu vou ter sempre entre 8 e 16 ativos. Chegamos aqui na parte que acabaram de perguntar, como é que a gente movimenta os stops. Antes, pessoal, deixa eu mostrar rapidamente aqui no Excel como é que a gente calcula a quantidade de ativos que a gente vai eventualmente comprar ou vender. Eu tenho aqui na minha planilha principal, vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Isso daqui eu coloco lá, sempre lá no site, carteira gráfica. Quando eu tenho alguma operação, ele vem para cá no Fique de Olho. Eu faço o cálculo aqui, então eu coloco tudo que eu tiver com interesse aí em abrir, tanto compra quanto venda. Primeiro ele é pré-informado aqui nesse Fique de Olho, né? O nome do ativo, que tipo de operação que eu vou fazer, se é compra ou se é venda, preço de entrada, objetivo e stop, para independentemente do operando com você ou da operação sair no HB, vocês possam se programar
com antecedência. Então a ideia é sempre passar a operação primeiro, né, avisar vocês da possibilidade, porque muitas vezes quando sai no HB muitos não conseguem pegar naquele exato momento, a hora que vão ver o preço enfim, já esticou muito, então a ideia é que vocês possam se programar com antecedência. E a quantidade máxima que a gente vai entrar naquele ativo. Como é que a gente faz esse cálculo? Nesse momento aqui para amanhã eu não coloquei nenhum de olho, por quê? Porque o índice aqui está no momento aí crítico, né? Voltando aqui a falar sobre ele. Falando aqui, fazendo um rápido overview sobre o índice. Ele não passou pela linha de tendência de baixa de médio prazo, começou a corrigir e hoje chegou aqui em cima da linha de tendência de alta de curto prazo, ou seja, ele está travado aqui dentro desse triângulo simétrico, né? Não passou pela LTB e hoje chegou na LTA. Aqui gera uma expectativa de fundo, só que ele não fez fundo ainda. Então estou segurando um pouquinho aqui essas operações para esperar mesmo o mercado aí tomar uma decisão aí melhor. Então vamos ver o que acontece a partir de amanhã, por isso eu não passei nenhum de olho prévio. Mas independentemente disso, né, já tem alguma coisa que eu já olhei aqui, CETIP, por exemplo, Grendene, que ela ficou interessante hoje, tem algumas dificuldades, né? Tem aqui uma relação de risco que eu não gosto de trabalhar nas operações de swing, e até hoje eu procurei priorizar relação de risco de 2:1 em diante. Porém, isso daqui vai mudar a partir de agora, pessoal. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu também vou mudar para que a gente consiga melhorar os resultados. Mas esqueçam essa coluna por enquanto. O que eu passo para vocês com relação ao risco-retorno, que é sempre interessante, quando vocês programarem uma estratégia, que o retorno e potencial que vocês possam conseguir seja maior do que o risco que vocês estão assumindo. Então, por exemplo, se eu entrei num ativo de compra, R$10, para ganhar, por exemplo, R$12, R$2. Então, comprar em 12, minha ideia é vender em 12. O meu stop ele tem que estar, o ideal aqui, com stop de 8 não estaria muito legal. Por quê? Se eu ganhar, eu ganho 2, se eu perder, eu perco 2. Então tá o quê? 50%. Agora, se eu ganhar, eu ganho 2, se eu perder, eu perco 1, por exemplo, um stop de 9, se a operação não der certo, eu perco 1. Se a operação der certo, eu ganho 2. O que isso vai trazer aí ao longo do tempo? Com vocês acertando uma quantidade de operações menos da metade, né, quanto melhor essa relação de risco, melhor, quer dizer, acertando uma quantidade pequena de trades, vocês já conseguem ter lucro. Se vocês trabalharem sempre com relação de risco de 1:1, vocês vão ter que acertar mais da metade das operações para começarem a ganhar dinheiro. Então, por isso que a gente recomenda sempre relações de risco acima de 1:1, e quanto maior, melhor. O André Moraes, por exemplo, ele só trabalha com relação de risco de 3:1. Eu já tenho uma tolerância um pouco menor, né? A partir de 2:1 em diante, eu já toco em frente. Só que a gente conseguiu melhorar tanto essa condição aí de condução dos trades, porque faz muito tempo que a gente não tem um trade que ele flui bem ou direto até o objetivo, ou se não der certo até o stop. Normalmente, por algum motivo, em algum momento aí no meio do caminho, ele muda de direção e a gente são poucas as operações que a gente consegue efetivamente chegar de fato lá no objetivo. Então, na prática, essa relação inicial risco-retorno, ela acaba se perdendo ao longo do tempo, né? E em função disso, do que eu já vou passar daqui a pouco da movimentação de stops, eu vou começar a não olhar tanto isso daqui e sim tentar capturar aí operações potencialmente aí que sejam que possam trazer algum retorno e de forma rápida. Mas como que a gente faz essa continha para chegar na quantidade? Aqui eu tenho o preço de entrada, eu tenho o objetivo onde eu quero chegar, que é uma operação de compra, e o stop. Eu vou fazer, eu trabalho aqui, como eu falei para vocês, de 8 a 16 ativos. Para R$100 mil, o meu risco, né, é 5%, que dá quanto? Dá R$5 mil. Aí vocês lembram que eu falei para vocês que eu trabalho com peso 2 e peso 1? Muito bem. Se os ativos pertencerem à carteira teórica do IBOV, eu vou o quê? Eu vou diluir esses R$5 mil em 8 ativos. E se não pertencer,
em até 16 ativos. Aqui estaria o peso 2 e o peso 1. Então, ou seja, se todas as operações que eu abrir pertencer à carteira teórica do Ibov, quanto que vai ser o máximo de perda que eu vou ter? 5.000 dividido por 8, que vai dar um máximo de perda de R$ 625. E se não pertencer, 5.000 dividido por 16. 312,50. Só que eu trabalho sempre com lote padrão, ou seja, eu não trabalho com fracionário. Então, faço um arredondamento, né, da quantidade máxima que eu posso adquirir. Por exemplo, CETIP, eu já sei que ela pertence à carteira teórica do Ibov. Então, eu compraria uma quantidade tal, né? Aqui eu tenho as duas colunas, Blue e Small. Blue seria carteira teórica e Small não teórica. Como no primeiro momento, quando eu coloco o ativo, eu não sei se pertence ou não, isso eu vou olhar depois, então eu faço sempre o cálculo para os dois lados. Então, a CETIP, por exemplo, quando eu calculei aqui, em função desse stop, essa quantidade aqui, comprar 400 ativos, significa o quê? Se a operação não der certo e eu estopar, tiver que vender em 33,49, eu vou ter um máximo de perda de R$ 625. Então, eu fiz esse cálculo antes. Como que eu fiz o cálculo? Eu peguei aqui 34,81, menos o valor aqui do stop, então o preço de entrada, aqui o preço que eu venderia, vezes, vou colocar aqui essa quantidade de 400, que já está arredondado. Eu vou perder nessa operação aqui R$ 528. Por que eu não coloquei 500? Porque 500 já vai estourar, vocês vão ver aqui 660. Então não posso perder mais do que R$ 625. Então deu R$ 400. A quantia é bastante simples para ter o máximo de ações que eu posso comprar. Por que eu vou fazer esse planejamento antes? Muita gente me pergunta no fórum, depois que já está posicionado um determinado ativo, onde que coloca o stop? Sendo que isso daqui tem que ser pré-definido antes. Por quê? Porque você tem que saber, se não der certo, quanto que você vai perder e se perder, se isso vai estar dentro do seu gerenciamento de risco. Então, essa quantidade que eu coloco lá no Fique de Olho, quantidade máxima porque se eu tiver com a carteira já com o meu capital quase cheio, pode ser que às vezes eu poderia comprar, por exemplo, 400 CETIPs, mas não tenho financeiro para comprar 400, vou comprar apenas 300, por exemplo. Então, por isso que eu coloco quantidade máxima. Então, essa quantidade máxima que eu estou colocando aqui, ela vai sair dessa continha básica aqui, né, entre preço de entrada e o stop. Eu vou calcular sempre, se não der certo, quanto que eu vou perder. Então, eu tenho um limite máximo para cada operação, né, que o meu gerenciamento de risco permite. Bom, vamos lá agora nas regras, que é o mais importante. Voltar lá para a página da carteira direcional. Antes de falar aqui nas operações de day trade, vamos falar especificamente das operações de swing trade. Devido a essa dificuldade toda que o nosso índice está apresentando aqui nesse início de ano, a gente está com um desempenho bastante ruim nas operações de swing trade, que estão eles contabilizados de forma separada. Até então eu estava adotando uma metodologia de mudanças de stop, né, que não estavam sendo muito legais devido à dificuldade que a gente estava encontrando nas operações, onde a gente está nesse momento aqui com quase R$ 3.000 de perdas. Bom, o que eu fiz? Pegando a experiência bastante positiva que a gente teve com as operações de day trade, eu fiz o quê? Eu fiz um backtest na mão, não tenho nenhum programa para fazer isso daqui, fiz um backtest na mão mesmo, de cada uma das operações que eu tinha encerrado. Isso daqui foi feito no dia 12 de fevereiro, se não me engano eu fiz esse backtest durante o carnaval. Como eu não viajei, né, então fiquei o quê? Peguei todas as minhas operações, né, que até aquele momento a gente estava com 3.000 e poucos reais de perdas, né, falei o que eu poderia ter feito. Para quê? Já que o mercado está difícil, as operações que não deram certo, eu perder menos, as operações que deram certo, eu tirar um pouquinho mais do lucro. Peguei um pouquinho do que a gente estava conseguindo com os day trades.
E fazendo aqui algumas pequenas modificações nas regras que eu já tinha, essas perdas aqui, deixa eu até pegar o gráfico aqui, da carteira do dia 12 de fevereiro, só para a gente olhar aqui exatamente essa situação desse backtest, que é uma coisa importante que eu peço para que vocês façam também com as operações de vocês. É sempre interessante vocês o quê? Reverem as operações que vocês estão fazendo e quando não está dando muito certo, o que está acontecendo, o que vocês podem fazer para melhorá-las. Deixa eu abrir aqui. Abriu. Então, situação do dia 12 de fevereiro, quando eu fiz o backtest. A gente estava perdendo aqui R$ 3.523 nas operações de swing trade. Muito bem, eu fiz um backtest, o que eu poderia ter feito nas regras que eu tenho de movimentação de stops para o quê? Para melhorar essa situação. E eu consegui trazer aqueles quase R$ 3.600 para aproximadamente 1.200 de perda, se eu tivesse conduzido essas operações de uma outra forma aí, em função da condição difícil do mercado, ou seja, reduzir esse prejuízo para 1/3. E de lá para cá surgiram outras operações, possivelmente até a gente já poderia até estar aí bem perto aí do 0 a 0 nas operações de swing, já começando aí a querer dar a volta por cima. Então esse aprimoramento que é importante ser feito, e é o que eu já comecei a fazer do carnaval para cá. Então vamos lá nas regras de mudança de stop. Eu acabei comendo mosca aqui, numa operação de Cosan que deu stop loss hoje, também por essas novas regras a gente poderia sair com prejuízo, né, no prejuízo original, mas a gente poderia ter saído também com prejuízo bem menor, que acabou passando batido, eu não fiz a mudança de stop ali formando no site, né, quando fui ver ela já estava lá embaixo, aí não tinha mais o que fazer, e acabou sendo estopada hoje, mas a gente poderia também ter tido uma saída, uma operação que não vingou, né? Mas ter saído aí com uma perda bem menor do que o que efetivamente aconteceu. Bom, o que eu fiz? Eu tinha uma regra antigamente, semelhante à regra do André Moraes, para quem já está acostumado com as operações do André, funciona da seguinte forma. Toda vez que uma operação avançar, se for uma operação de compra, ela tiver com 3% de lucro ou mais, se for uma operação de venda, também 3% de lucro ou mais, a gente pega o stop, né, e leva lá para o 0 a 0. Depois, 3%, avançou 4%, a gente deixa o stop aí 1%, como é que se diz? A gente sobe esse stop mais 1%, ou seja, deixa sempre essa margem de folga para alguma correção lá para o mercado, ou seja, 3% fica para o mercado se começar a voltar, mas o resto a gente embolsa o lucro. E eu tinha de forma análoga a minha regra também de 2,5%, que era o que eu estava utilizando ali nas minhas operações, ou seja, pegando o preço de fechamento e dividindo lá, se for uma operação de compra por 1,025, se for uma operação de venda, multiplicando por 1,025. Nesse backtest que eu fiz, eu cheguei à seguinte conclusão, que eu precisaria fazer um ajuste nessa regra. Então, eu mudei, ao invés de 2,5% para 2%, como é que eu cheguei nos 2%? Eu fiz uma série de simulações aqui, até ver qual que foi o ponto ideal para nem sair prematuramente da operação, mas para conseguir trazer aí o máximo de lucro. Peguei todas as operações que eu tinha feito até aquele momento. Então, cheguei aqui que 2% seria um número que traria um retorno melhor do que 2,5%. E ainda, esses 2% não exatamente pelo preço de fechamento, mas sim pela máxima ou mínima do dia que atingir aquele determinado nível de preço. Então, eu consegui um resultado muito melhor utilizando 2%, não mais pelo preço de fechamento, que é bastante comum, operações que elas sobem aí que nem um foguete ao longo do dia, depois chega na hora do final do dia, ela dá aquela enfraquecida, né, e devolve aí uma parte da alta. Então, eu estou utilizando aqui os 2% sempre pela máxima do dia anterior, e foi exatamente o que eu fiz com Suzano hoje. Vamos pegar aqui, alguém me perguntou o exemplo com Suzano, foi uma operação que a gente encerrou hoje, e já foi por essa regra aqui dos 2%, pegar Suzano.
Bom, ela acabou aí fazendo um pregão bastante volátil, mas uma boa parte do dia ela estava aqui embaixo. Deixa eu ver exatamente quanto que ela fechou, porque aqui ela deve estar mostrando o aftermarket, fechou mais ou menos nessa região mesmo. Mas ela ficou bastante vermelha no dia de hoje, veio aqui, chegou na mínima do dia em 12,56. Então o que eu fiz aqui com o Suzano para proteger o lucro? Saiu hoje dela em 12,83. E ela estava deixando uma possibilidade de topo, né, em boa parte do dia. Acredito que essa reagida aí que ela deu deve ter ocorrido no leilão de fechamento, mas não importa. O que eu fiz? Qual foi a máxima de ontem? Máxima de ontem, 13,09. Então vamos pegar aqui a calculadora. Não, pegar a calculadora não, pegar aqui mesmo. Igual 13,09 dividido por 1,02. Está aqui os 12,83 que eu cheguei na manutenção de stop aí com a Suzano. Então, comecei a utilizar esse critério, né? O mesmo critério já foi utilizado hoje também com a operação de Goal. Eu estou comprado aqui na Gerdau, o André está comprado em GGBR4 e eu estou em Goal 4. O meu stop também hoje ele já subiu para 11,64. Por essa mesma regra. O que eu fiz? Eu peguei aqui o preço de fechamento não, a máxima de hoje que ficou em 11,87 e dividi por 1,02. Então já estou com o stop otimizado para 11,64. O que me garante? Deixa eu pegar lá a carteira de hoje. Não está aqui. O que já me garante nessa operação, se começar a voltar, eu já saio com lucro aí de pelo menos R$ 78,00. Então essa é a regra, isso aqui que mudou, né? A antiga regra dos 2% passou para a regra dos 2%. E eu criei uma outra regra também, aproveitando o que a gente já está fazendo com as operações de day trade com mini índice, que é o próximo ponto que a gente vai ver. Inversão de movimento, com folga aí, como a gente tem ativos de R$10, R$50, R$100, R$2, enfim, valores diferentes, então eu coloquei uma folga, não simplesmente de 1 centavo em centavos, uma folga fixa, coloquei uma folga percentual para ficar alguma coisa proporcional com o preço do ativo. Também cheguei nesse percentual, também utilizando aí diversos valores naquele backtest que eu coloquei. Então, muitas vezes operações começam bem, depois violino começam a voltar. Inversão de movimento, independentemente de estar no lucro ou prejuízo, eu já traria o meu stop para baixo. O que eu deveria ter feito com o Cosan com essa mesma regra e acabei bobeando e não tomei a ação correta no tempo certo, que hoje ela acabou sendo estopada. Ela perdeu aqui esse suporte 26,92, né? A gente saiu hoje no prejuízo com 26,89. A estratégia está até aqui desenhada. Eu tinha programado uma entrada acima dos 28,15, que era uma região de resistência, onde ela começaria a retomar a tendência de alta. Ela deu entrada nesse dia, foi lá para cima, acabou voltando um pouco, né? De qualquer forma, fechou acima dos 28,15. No dia seguinte, o que aconteceu aqui? Voltou. O que ela formou aqui com esses dois candles? Sinalizou topo, sinalizou mudança de direção, inversão de movimento. O que eu deveria ter feito por essa nova regra? O meu stop, inicialmente, que ele estava aqui abaixo de 26,92, teria que ficar abaixo de 27,85. Teria saído com prejuízo no dia seguinte? Teria, mas um prejuízo menor do que em 26,89. Quer dizer, se eu tivesse vendido por 26,80, por exemplo, 27,80, desculpa, é muito melhor do que vender como eu vendi hoje em 26,89. Ou seja, eu criei uma regra. Para quê? Para otimizar o lucro, quando ela não chega exatamente no objetivo, que foi o caso da Suzana, tinha um objetivo em 13,30, mas chegou perto e ameaçou voltar. Tirar mais lucro dessas operações, se mesmo a Suzana deu um bom lucro, deu um lucro aqui de R$560.
Mas em compensação, todo esse lucro aqui foi quase que zerado, com o stop loss de Cosan, onde a gente perdeu 544. De repente, se tivesse vendido lá nos 27,80, deixa eu até colocar aqui, só para ver como é que ficaria o resultado dessa operação. Como eu estou com o Excel aqui aberto, falei abaixo de 27,85. Provavelmente esse stop ficaria ali, acredito, nos 27,83 aproximadamente. Se eu tivesse vendido a Cosan por essa nova regra em 27,83, quanto que eu teria perdido? Opa, peraí um pouquinho só. Ele está calculando, acho que por aqui. 27,83. R$168. Quer dizer, olha como eu teria minimizado bastante esse prejuízo. Todas essas melhorias, elas surgiram a partir desse backtest que eu comecei a fazer. Por isso que é importante aí a gente começar o quê? Reavaliar as operações e otimizar aí a nossa forma de operar. Comecei a fazer esse backtest lá com os day trades, né? E pegando um pouco da experiência aí positiva dos day trades, falei, o que eu posso fazer mesmo nesse momento difícil, que quase nenhum swing tá indo para frente, o que a gente pode melhorar? Então, foi as duas grandes mudanças que eu comecei a introduzir a partir de agora na minha carteira. Vamos voltar a ela, que foi essas duas regrinhas aqui. Onde que está aqui? Essas duas regrinhas de movimentação de stop. 2%, não mais pelo preço de fechamento, e sim pela variação máxima e mínima do candle, e sinalizou inversão de movimento, deixar uma folga aqui de 0,05% aí do sinal. Se bater naquele valor, a gente vai sair fora, independentemente da operação estar no lucro ou no prejuízo. Preciso se preocupar com esse cálculo? Não, não precisa se preocupar. Por quê? Porque qualquer alteração de stop, todos os dias na base da carteira direcional, eu venho aqui, operações abertas, só vocês olharem na manhã do dia seguinte, está aqui com asterisco o que teve mudança de stop. Goal, por exemplo, hoje, teve stop melhorado, então já está em 11,64 aqui com asterisco. Só vocês olharem lá, daquelas operações que estão seguindo, se teve ou não alteração. E eu criei também essa regra aqui, que é passiva de ser aplicada em alguma situação, eventos pontuais com forte mudança de direção. Essa regra especificamente ela foi criada naquela época aí que a gente estava com aquele cenário aí pré-eleitoral, ou seja, conforme aí as pesquisas apontavam para um ou outro candidato, a gente tinha aí uma situação de grande mudança de direção, né? Eu me lembro que na véspera das eleições, como estava aí a gente não sabia quem iria de fato ganhar ali o segundo turno, falei, eu não vou manter nenhuma operação aberta, zerei tudo. Zerou tudo por quê? Eventos pontuais com forte mudança de direção. Então, se a gente tiver alguma situação aí que pode nos deixar aí na situação de cara ou coroa, ou seja, vai ter movimento forte, mas esse movimento forte pode ser para qualquer lado, eu não vou deixar a mercê da sorte, a gente tem que procurar aí defender bem aí as nossas operações, né? Porque isso daqui a gente está mexendo com grana, então eu não vou deixar nada no cara ou coroa. Se a possibilidade está em aberto para os dois lados, eu prefiro ficar de fora, e aí sim, aí depois da direção para aquele ou o outro lado, eu vou me reposicionar novamente. Então, eventos especiais, pontuais, com forte mudança de direção. Bom, então isso o que eu mudei para o swing trade, para que mesmo nesse momento difícil a gente consiga ter um resultado melhor ali, né? Começar, e se não der certo, pelo menos as operações que começam bem, a gente tirar aí algum aí, como é que se diz? Algum retorno melhor do mercado, e se não der certo, a gente pular fora. Principalmente porque a gente tem essa regra aqui de inversão de movimento, e como eu comentei com vocês, que em função das operações passadas, foram muito poucas operações que chegaram lá no 880, né? A gente tem um objetivo inicial e um stop inicial, que realmente saiu ou naquele objetivo ou naquele stop inicial, que é o que eu vou começar a mudar. A partir de agora, eu vou começar também a trabalhar com relações de risco menores que 2:1. Por exemplo, é o caso aqui, Grendene.
Grendene, eu fiz aqui um estudo hoje, né? Teria aqui 2 pontos de entrada para ela. Vamos pegar aqui o gráfico da Grendene. Aí a gente já passa em seguida para as operações do mini índice. O pessoal deve estar olhando para o relógio aqui, nossa, 9 horas aqui, ele ainda nem falou no mini índice ainda, e a palestra das 8 às 9, pronto. Agora vamos ficar aí com meia palestra. Não se preocupe, pessoal, que as minhas palestras aí eu gosto de me aprofundar bastante nos pontos, né? A gente costuma aí, na prática, passar bastante do horário, né? Sei que a palestra é de 1 hora, mas na prática a gente tem ficado aí 1h30, às vezes até 2 horas. O importante é deixar os pontos bem claros com vocês, né? Então não se preocupem muito com o horário, que eu vou tocar todos os pontos aí de forma clara aí para não deixar dúvidas. Se precisar esticar um pouquinho mais no horário, não tem problema, a gente vai em frente. E, eventualmente, se tiver alguns aí que não vão poder ficar aí até o final, não se preocupem também, porque todas essas palestras são gravadas, né? Ficam disponibilizados ali no meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, vocês vão poder revê-los. Mas eu pediria aí que, se possível, que vocês continuasse aqui no ao vivo. Por quê? Porque podem surgir dúvidas, né? É só vocês escreverem no chat e, eventualmente, para quem ficar só assistir depois, se surgir a dúvida, aí a palestra já foi, vocês não vão ter como me perguntar. Então vamos aqui à situação de Grendene. O que eu enxerguei para a Grendene? A Grendene está aqui com uma excelente formação, né? Já tem tendência de alta. Hoje estava testando uma resistência importante de 16,82, né? Porém tinha um obstáculo um pouquinho mais à frente, gerado aqui por essa linha de tendência de baixa de médio prazo. Então alguém me perguntou sobre a Grendene no pregão de hoje, né? Aqui eu fiz um estudo por Fibonacci nela, a partir de 13,66, fundo, topo 16,82, onde eu projetei esse possível gain para ela, 18,77. E ela está com um gráfico muito bom aqui, querendo subir, né, retomar a tendência de alta e voltar a se desenvolver. Então, o primeiro ponto de compra seria acima dos 16,82. Mas eu comentei, falei, eu não gostaria de comprar exatamente nesse ponto, porque logo na sequência, acima desses 16,82, tem essa linha de tendência de baixa e tem essa resistência em 17,25. Então, eu acho mais tranquilo, aí, mais seguro, comprar aqui acima dos 17,25, onde ela já vai estar em tendência de alta, e acima dessa LTB. É um ponto aí que dá um conforto melhor para a gente entrar na compra. Só que o meu stop está aqui em 15,80, mas ela está com um bom gráfico aí para ir buscar aí, a gente espera esses 18,77. Então, por exemplo, eu olhando a Grendene comprando acima de 17,25, buscando o objetivo em 18,77, eu vou estar com uma relação, aquela relação de risco que eu desaconselhei para vocês, de 1 para 1, ou seja, se der certo eu ganho 1, e se der errado eu perco 1 também. Então eu falo, bom, então não vou entrar na operação. Por quê? Porque ela não está atendendo aquele meu critério de risco-retorno. Porém, vocês concordam que ela passando os 17,25, ela pode perfeitamente fazer, mesmo que ela não chegue lá nos 18,77, mas é bastante factível. Espera um pouquinho só. Deixa eu tirar aqui essa linha. É bastante factível ela buscar pelo menos essa resistência principal aqui de 17,83. Pode ser que ela não chegue lá nos 18,77, mas ela vai ter uma possibilidade razoável, por exemplo, de buscar pelo menos esses 17,83, que é uma resistência. E daqui, dos 17,25 até os 17,83, não dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro. E se ela formar topo nessa região, eu não tenho aquela regra de inversão de movimento? Tenho aquela regra de inversão de movimento. Então, por que, se ela está com uma boa formação gráfica, por que eu vou descartar esse gráfico e não fazer nenhuma operação? A relação de risco, tudo bem, numa condição de 8,80, tá bom, de 1 para 1. Se der certo, quer dizer, aí eu só vendo se chegar nos 18,77
ou se perder 15,80. No meio do caminho eu não faço nada. Só que essa situação de postura aí passiva, eu observei desde que eu comecei a fazer esse controle de 2012 para cá, elas não têm dado um bom resultado. Prova disso foi o quê? Foi as operações que a gente passou via operando com você no ano de 2013, onde eu consegui um resultado bem positivo, e as operações que foram via operando com você, né, grande parte delas ali deram para trás. Por que deram para trás? Porque elas começaram a se desenvolver, foram até um determinado ponto, depois começaram a voltar. Até que voltou, acabou dando stop. Ou seja, a gente chegou à conclusão que tinha que fazer alguma coisa para melhorar esse resultado, já que o mercado não estava ajudando as operações a fluírem como a gente gostaria. Aí foi criada aquela regra dos 3%, quando ela está utilizando, né? Eu criei alguma coisa para minha carteira direcional e mais algumas outras regras, usando um pouco daquela minha postura dinâmica que eu costumo utilizar. Então, ou seja, eu vou trabalhar, vou tentar ganhar ela aqui, vender ela nos 18,77, sim, mas mesmo que ela não chegue até lá, ela pode, sei lá, bater aqui nos 18,50, por exemplo, chegou perto, e depois voltar. Isso daqui também vai me dar lucro. Então, quer dizer, se eu estou com um gráfico bom, eu vou o quê? Vou começar a deixar um pouco de lado aquela relação de risco inicial de 2 para 1, de 3 para 1 em diante. Por quê? Porque grande parte das minhas operações, eu não estou saindo daquele objetivo planejado. Eu estou saindo, por exemplo, Suzano hoje. Suzano hoje saiu aonde? Saiu em 12,83. E onde que estava o meu objetivo de alta com Suzano? Objetivo, Suzano, 13,50. Saí antes do ponto, ganhei dinheiro. Vai chegar em 13,50? Bom, ela até reagiu um pouco no final, mas boa parte do dia hoje estava sinalizando o topo. E se ela começar a voltar a partir do ponto que ela está? E aí? Não chegou em 13,50, cheguei a ter um bom lucro, aí volta, daqui a pouco chega o quê? Bate lá nos... que eu não estou mais com o stop original da Suzano, mas não sei se estava em 10,61, não me lembro agora, mas estava com um stop razoável, onde eu poderia perder aí, talvez aí de repente aí uns R$600, se ela for do índice Bovespa, ou 300 se não pertencer, não importa, mas com prejuízo bem considerável, se eu não fizer nada. Então é preciso a gente tomar essas atitudes para tirar, né? Se não chegar no objetivo, conseguir lucro, maravilhoso, o importante é isso daí. Começou a voltar, ainda está no prejuízo, opa, mas espera aí, então eu não vou esperar e a coisa desandar de vez. Começou a desandar também, já pulo fora. Então, é o que eu estou fazendo. Então, quer dizer, poucas operações vão ser aquelas que vão chegar exatamente no ponto ideal de saída. Então, em função disso, eu não preciso ficar tão ligado naquela relação de risco ideal de 2 para 1, que é o que eu considerei até o dia de hoje. Então, nos day trades, eu estou trabalhando muitas vezes com relação de risco 1 para 1, ou até pior, com risco maior do que o retorno em potencial. Só que eu tenho tanto critério de proteção das operações, que é o que a gente vai começar a ver, que aquele meu stop eu posso praticamente até iniciar uma operação quase que sem stop. Por quê? Porque o stop ele vai sair ao longo da operação conforme os movimentos que ela vai fazendo. Então, uma vez que a gente não está conseguindo levar os trades exatamente até aquele ponto que a gente planejou no início, né, esse ponto aqui, risco-ganho, ele não se torna aí tão importante, mas desde que se tenha essa postura aí que eu tô colocando, essa postura ali de acompanhamento de perto dos trades, começou aí a mudar a direção, opa, já tomo uma atitude, né, e remaneja o stop. Então isso lá para o swing. Vamos ver se tem alguma colocação. Beleza, vamos lá agora, que eu sei que tem muita gente, eu sei que inclusive tem pessoas que entraram aqui para essa palestra só para ver essa parte aqui, que é o nosso filé aí, o vedete aí da carteira, que são as operações de day trade e day trade com o mini índice. Bom, antes de falar sobre isso daqui, só para vocês verem, olha que maravilha que está a nossa carteira direcional nesse ano aqui. Enquanto o ano passado a gente passou o ano inteiro para ganhar 11%, aqui com apenas 2 meses, a gente já está
com 9% aqui de ganhos. Mais especificamente, se eu fosse zerar tudo hoje, 9,32%. E quem que está carregando essa carteira nas costas, já que as operações de swing estão dando para trás? Justamente as operações de day trade e esses day trades com mini índice. Realmente aqueles estão muito tentadores, né? Dá muita vontade, eu concordo com vocês, né? Porque ao invés de pegar R$1.000, você não pega 2.000, 3.000, 4.000, 5.000? Por que não opera contrato cheio? Ó, só para trabalhar um pouquinho, aí aguçar um pouquinho a mente de vocês. Imagine, por exemplo, se eu pegasse R$5.000, o contrato cheio do índice. No day trade, a gente consegue trabalhar, a gente tem que trabalhar com 5 contratos por vez. Cada contrato, para day trade, são R$1.000. Quer dizer, com R$5.000 em financeiro, eu consigo trabalhar um contrato cheio. Aqui, para cada ponto, no mini, cada 5 contratos, a variação em ponto seria, se eu conseguir, vamos supor, 100 pontos, eu estou ganhando R$100, porque eu estou trabalhando com 5 mini contratos. Se eu estiver trabalhando com 5 contratos cheios, é isso daqui vezes 5. Vocês imaginam, olha como isso daqui faz a gente crescer os olhos. R$9.000 com R$1.000 em capital. Se eu estivesse trabalhando ao invés do mínimo, contrato cheio com R$5.000, simplesmente em 2 meses aqui, quanto que é 5 vezes 9? R$45.000. Quer dizer, eu teria conseguido aí com R$5.000, aproximadamente aqui R$22.000, né? Por mês. Eu não tenho isso daqui de salário. Acredito aí que a maioria de vocês também não tem um salário aí tão alto. Quer dizer, isso daqui realmente mexe muito com a cabeça, mas eu prefiro aí ter os pés no chão aí, a gente trabalha de forma bastante consciente, porque, como eu estou falando, esses R$1.000 que eu tô colocando aqui, se eu perder os R$1.000, eu estou tranquilo, porque ele está comprometendo apenas 1% do que eu tenho lá na minha carteira. Agora, se for todo o meu capital, digamos aí, alguém aí que está começando aí formar uma poupança, estou falando poupança de forma aí genérica. Essa poupança pode ser em tesouro, renda fixa, própria poupança mesmo, LCI, enfim, qualquer tipo de investimento. Aí tá todo mês ali, com aquele seu trabalho suado, conseguiu juntar R$5.000, fala, nossa, descobri aqui o pulo do gato, vou pegar esses R$5.000, vou operar tudo no mini índice, vou pegar as indicações lá do Evandro, que o Evandro acerta tudo, eu não tenho bola de cristal, uma hora a gente pode errar e pode eventualmente ter um tomo maior. Vou pegar todos esses R$5.000, vou colocar tudo lá, porque eu vou ficar rico rapidamente. Já pensou aqui ganhar aqui, se em 2 meses deu 9.000, se eu operar 5.000, quer dizer, 5 vezes 9, 45.000, R$50.000, aí R$25.000 por mês. Quer dizer, não é bem assim, a gente não pode trabalhar dessa forma, porque eu estou indo para o tudo ou nada. Se você perder esses seus R$5.000, como eu estou trabalhando com capital pequeno, eu reponho facilmente. E você que levou anos aí para juntar todo esse capital. Então, muito cuidado com isso, né? Não dá para deixar os olhos crescerem muito. Mas, realmente, isso daqui, esse número, ele não tem jeito. Ele mexe aqui com o nosso emocional e realmente dá vontade da gente aí ir com tudo para cima. Mas vamos devagar. Vamos falar agora como é que funciona esses day trades. Bom, esse ano aqui, o ano que vem pode ser que a gente estenda aí para mais ativos, mas esse ano aqui, como está começando aqui de forma experimental, né, por enquanto através do fórum, a gente está trabalhando apenas com mini índice, com 5 contratos, né, cada contrato aqui, cada ponto vale 20 centavos, como são 5 contratos, um ponto ali vai dar R$1 de retorno. E a margem em financeiro que a Rico cobra para day trade é R$200 para cada mini contrato. Como eu estou trabalhando com 5 mini contratos, eu estou tirando R$1.000 da minha carteira para fazer essas operações lá de day trade. Como é que são passadas as indicações? Todos os dias eu preparo aqui um relatório chamado Call. O de hoje aqui acabei me atrasando um pouquinho, ainda não passei para vocês, né, mas ele é sempre disponibilizado aqui através do site da Rico Estratégias. Para quem é cliente, só clicar aqui, baixe aqui o Call diário, análise de mercado e estratégias. Cadê aqui? Análise de mercado e estratégias. E eu sempre coloco aqui em primeira mão aqui o nosso fórum, né? Eu já postei aqui
a minha planilha com as estratégias já está lá no fórum, e a carteira direcional atualização de hoje. O call ainda não coloquei porque eu ainda não finalizei. Mas, de qualquer forma, todos os dias, a hora que termina o pregão, eu faço aqui um estudo do mini índice, faço do mini índice e do mini dólar. Mas para a nossa carteira ele entra apenas o mini índice. Aí eu pego aqui, dou uma olhadinha lá no gráfico diário, vejo o que aconteceu. O que eu estou vendo que aconteceu aqui com o mini índice? A hora que eu olhei aqui, porque eu precisei dar uma saída, né? Mas ele estava aqui numa situação um pouquinho melhor aí, pregão um pouco mais equilibrado. De qualquer forma, o que aconteceu aqui no gráfico diário? Primeiro eu olho pelo diário, depois eu tento aí traçar alguma estratégia para o intradiário. A gente teve um pregão negativo, né? Hoje, terminou aqui perdendo a CLTA, porém, eu, apesar de ter uma formação aqui em engenharia, né, gostaria de, quer dizer, teria ido uma afinidade melhor para números exatos, olhando aqui como engenheiro, eu vou falar, perdeu a linha de tendência de alta. Mas no mercado a gente não pode olhar dessa forma, de forma tão rigorosa. A gente tem que ter alguma tolerância, porque afinal de contas tem emoções, né, tem o quê? São todos nós aí que estamos no mercado, né, então a gente tem que considerar isso daqui mais como região. E a minha interpretação para o que aconteceu no dia de hoje, né, hoje ele finalizou pressionando essa linha de tendência de alta, mas nada impede que amanhã, por exemplo, ele dê uma boa reação, volte a subir e tente aqui virar o jogo para cima. No diário, ele ainda permanece aqui em tendência de alta, né? Isso tudo aqui é um processo corretivo, mas se vier uma alta para amanhã, nada impede de depois ele fazer isso daqui e ir embora. Eu, pelo menos, eu estou torcendo por isso. Bom, então eu olhei o cenário do gráfico diário. Aí eu venho aqui para o intraday. Não mudou nada em relação ao que eu estava planejando para amanhã. Venho aqui para o intraday, né, e procuro fazer um estudo prévio, né, como a gente não tem bola de cristal para saber como é que vai ser o humor do mercado, se amanhã ele vai amanhecer de bom humor ou de mau humor, eu procuro aí tentar trabalhar com duas possibilidades ali. Se ele amanhecer de bom humor, provavelmente eu vou comprar, então se eu comprar, o que eu acredito que eu posso fazer, e se amanhecer de mau humor, eu tenho que estar preparado também para venda. Então, eu fiz aqui uma rápida análise do que aconteceu no pregão de hoje, né? Onde a gente trabalhou aqui uma boa parte congestionado, rompeu essa congestão para baixo, mas acabou formando uma outra entre 50.645 e 51.060 pontos. Então, isso daqui acabou virando uma congestão e ele terminou mais ou menos no meio dela. Então, amanhã, se o mercado amanhecer de bom humor, provavelmente eu vou fazer uma compra acima de 51.060, o objetivo 1, 51.415, o objetivo 2, 52.000 pontos. Se ele amanhecer de mau humor, abaixo de 50.720 ou de 50.645, eu vou tentar uma venda buscando aqui 50.215. E aí vai ter uma descrição aí uma rápida análise que eu passo nesse relatório. Ele não está pronto ainda, mas deixa eu já estou com um rascunho do comentário aqui só para mostrar para vocês. Futuro não confirmou tentativa de fundo, que estava no pregão anterior, voltando a ceder e pressionando a linha de tendência de alta do diário. No gráfico intradiário, rompeu congestão para baixo, que eu acabei de mostrar para vocês, e retomou a tendência de baixa. Se vocês olharem aqui, ele virou para baixo aqui, começou a desenvolver tendência de baixa. O que mais? Mas não deixa claro os próximos movimentos. Por quê? Porque ele ficou aqui meio indeciso, meio em cima do muro, ele pode virar tanto para cá quanto para lá. Depois, pode dar compra ou venda. Compra acima de 51.060 para buscar 51.415 ou 52.000, ou venda nesse ponto para buscar, E o stop, se romper o 51... Se romper aqui o 51.060, o stop vai ficar aqui embaixo. Se sair para venda, o stop inicial está aqui em cima. Então, eu coloquei aqui. Stop ajustado pelo extremo oposto com folga de 5 a 50 pontos. Só que isso daqui vocês vão ver agora como uma coisa pouco relevante no desenvolvimento do trade. Mas o que eu queria passar para vocês, voltando lá à carteira.
Então, como é que são feitas as indicações dessas operações? Ou através desse relatório, que eu passo todos os dias. Então, o primeiro informe para vocês, não tem o fique de olho lá para os day trades. Então, o primeiro é através desse call. E o segundo? O segundo, conforme o pregão vai andando, através aqui do fórum, né? É só vocês digitarem aqui na busca o WinJ15, que ele vai listar para vocês tudo que está saindo com relação aí a day trade. Então, são as indicações pelo fórum ou através aí do call. Encerramento máximo 15 minutos antes do final do pregão. O futuro, ele abre às 9 da manhã e encerra às 18 horas. Para essas operações de day trade, para a gente trabalhar com aquele limite pequeno, né, que a corretora disponibiliza, a gente tem que fazer por aquelas boletas de day trade. Pode ser pela boleta Scalper, pela boleta day trade ou pela boleta super day trade. Eu gosto mais da super day trade porque a gente não precisa preencher nada, né? É só clicar no botão comprar, vender, inverter, posição, zerar, é tudo num clique, sem precisar aí preenchimento de boleta. Ele faz tudo isso daqui a mercado e a gente ganha agilidade. Eu gosto bastante aí, eu faço tudo pelo super day trade, mas a gente tem essas três boletas, boleta de day trade, boleta super day trade e boleta scalper, exclusiva lá para o mini índice. Só que, como são operações de day trade por essas boletas, utilizando essa alavancagem, se a gente não encerrar a operação perto do final do pregão, o robô vai lá e encerra ali no leilão de fechamento. Então, 10 minutos antes do fechamento, o robô vai lá e bloqueia a posição para encerrar no leilão de fechamento. Para não ficar à mercê de leilão, que eu não sei como é que ele vai terminar, o que eu faço? Se eu tiver com uma operação aberta, no máximo 17h45 eu vou lá e encerro a operação para não ficar a cargo do robô, né? Para saber se eu ganhei, se eu perdi, ganhei mais, perdi mais, enfim. Então, eu prefiro tomar a decisão para saber exatamente em que ponto que eu saí. Então, eu encerro aqui no máximo 15 minutos antes de terminar. Como é que eu faço os estudos? É que eu acabei de mostrar para vocês. Todos os estudos que eu faço, eu utilizo o gráfico de 15 minutos. Tem muita gente que trabalha com day trade com 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos. Né? Eu já testei diversos tempos gráficos, mas eu me identifiquei melhor com o gráfico de 15 minutos. Então, todos os meus estudos eu faço por aqui, gráfico de 15 minutos. Depois, que tipo de entrada que eu posso ter? Ou é rompimento, no caso aqui, isso daqui está congestionado, rompeu para cima ou rompeu para baixo, ou inversão de movimento. Ele está em tendência de baixa, começou aí a inverter e começou a subir, inverter o movimento, ou vai ser uma entrada que eu vou tentar aqui de inversão de movimento, ou uma entrada de rompimento. Mas, de qualquer forma, a entrada vai ser passada aí para vocês. Depois, para evitar aquelas famosas violinadas, porque é muito comum, né? O mercado é especialista nisso, o que ele faz? Ele rompe, né? Ameaça aí e acaba voltando para dentro dela, né? Ou seja, aqueles famosos violinos, que eu também fui percebendo também ao longo do tempo, quer dizer, rompeu, opa, entrei, mas deu aquela cutucadinha, pegou e voltou. Então também comecei a refinar como é que eu poderia minimizar esses famosos violinos de entrada. Então, eu tenho um critério aqui para fazer esses meus inícios de operações. Eu peço para todo mundo esperar 5 minutos, quer dizer, ele cutucou lá o suporte ou resistência, dando uma possível entrada na compra ou na venda, espera 5 minutos, esperar 5 minutos como? Aí, nesse caso, sai do gráfico de 15 minutos e abre o gráfico de 5 minutos. E verifica se o preço vai se manter no gráfico de 5 minutos naquela região de start. Se ele se mantiver naquela região de start no gráfico de 5 minutos, quer dizer, ou seja, por 5 minutos pelo menos, ok, pode comprar ou pode vender. E um outro critério também, mas muitas vezes ele rompe, puff, e dispara. E aí? Eu vou ficar, estou esperando 5 minutos aqui, o preço já está 100, 200 pontos acima do ponto, mas não passou 5 minutos ainda, perdi a entrada. Não, então a gente tem também um outro critério também para não perder esses movimentos rápidos, 5 minutos ou avançar 50 pontos. Então está naquela região de entrada, abriu o gráfico de 5 minutos. Tem o ponto aqui, por exemplo,
Compra acima de 51.060 pontos. Tá, abriu o gráfico de 5 minutos. Tá 51,65, 51,70, de repente, puf, chegou lá em 51.110, já está 50 pontos acima, mas passaram apenas 2 minutos. Vou comprar, porque ele já avançou 50 pontos. Então, o que ocorrer primeiro? Ou ele cutucou, voltou, passou 5 minutos, está em 51.070 pontos, por exemplo. Vou comprar? Vai comprar. Mas não chegou a 50 pontos ainda. É o que acontecer primeiro. Então, espera 5 minutos para ver se ele se mantém na região de compra, né, se for uma operação de compra, se for uma operação de venda, mesma coisa, ou o preço começar a avançar 50 pontos. É um critério que eu utilizei? Sim, e foi baseado aqui em fazer o backtest em cada operação encerrada. Então, eu cheguei aqui no valor otimizado de 50 pontos. Depois, como é que a gente movimenta os stops? Antes de eu continuar a movimentação de stops, tem algumas dúvidas aqui. Vamos voltar aqui para a parte do chat. Diz a 01, está perguntando se operações de amanhã já estão postadas, mesmo do mini índice. Vou colocar daqui a pouco, assim que eu finalizar o call, mas vai ser aquele estudo que você já viu. Evandro, me desculpe, estou muito interessado em mini índice, porém poderia me explicar aonde eu vou no site para comprar os mini índices? Ah, tá. Você faz tudo pelo HB. Deixa só rapidamente aqui. É que eu já não estou mais logado. Espera um pouquinho só, deixa eu tirar um pouquinho aqui essa tela que está minimizada e me autenticar aqui novamente. Só um pouquinho, peraí, não. Agora sim. Deixa eu mostrar aqui exatamente onde você vai fazer. Estou só me autenticando de novo. Tá. Voltando aqui a tela minimizada. Você vai entrar aqui, acessar como broker, né? Supostamente você já vai estar com o seu HB aberto. Deixa eu maximizar essa tela também. Vamos lá aqui. Aí aquele ativo que você quer, no caso o mini índice, você vai digitar aqui o código 1J15. Eu vou pegar, por exemplo, rapidamente aqui a boleta Super Day Trade. O que você vai fazer aqui? Você quer acompanhar primeiro o mini, você vai digitar aqui o IJ15, acompanhar ativo. Aí você vai tendo toda a pontuação dele. Já coloca aqui a sua assinatura eletrônica, digita aqui isso daí para facilitar a execução da ordem. E aí você digita aqui o IJ15. Quantidade 5. Com a assinatura eletrônica aqui já preenchida, chegou no ponto de comprar, você está acompanhando lá. Simplesmente você vai clicar aqui em comprar, ele vai comprar exatamente a mercado. Quer sair da operação? Como eu estou trabalhando com operação de compra ou de venda, eu poderia clicar no vender, mas eu prefiro fazer pelo zerar. Chegou no ponto para sair fora, clico no zerar, ele vai encerrar aquela minha operação. E uma vez que você comprou, que você vendeu, ele vai te dar aqui nessa parte de cima, exatamente se você está tendo lucro ou prejuízo na operação. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, mais fácil, se você quiser, para a gente não perder muito tempo aqui, tem um tutorial que ele explica exatamente como que você faz para você trabalhar com essa... Olá, é com prazer que eu apresento para você. Com essa boleta Super Day Trade. Eu vou colocar o link aqui no chat. E aí depois é só você dar uma copiada que você vai entender exatamente como que você faz para preencher essa boleta. Mas é bastante simples, é direto lá pelo HB. Vamos voltar aqui nas dúvidas.
Vanils, faz 2 semanas que iniciei no mini índice, estou gostando muito, realmente não tem como não gostar dessas operações. Bom, vamos lá agora na movimentação de estoques, que é o mais importante, é que vocês tenham na cabeça de vocês, claro, quem quiser seguir aí essas indicações, né? Tenham na cabeça de vocês essas regras que eu estou pré-estabelecendo. É um setup que eu estou desenvolvendo, né? Que está dando bastante certo, né? Mas é importante que vocês tenham aí, até porque no fórum eu não consigo aí estar colocando passo a passo dessas movimentações ao longo do dia, porque eu tenho que atender todas as demandas que surgem. Então, a entrada inicial eu coloco com antecedência a possibilidade. Depois, a condução do trade vai ser conforme esse setup que eu estou desenvolvendo. Então, vamos lá. Primeira regra ou movimentação de stops que eu tenho aqui. Gaps de abertura. O que seria esses gaps de abertura? É bastante comum de um dia para o outro, pode vir uma notícia muito positiva ou muito negativa, e o preço já abrir, por exemplo, eu estou colocando aqui uma entrada acima de 51.060 pontos. Vamos supor que o mercado aí amanheça aí, uma notícia aí extremamente positiva, o mercado amanheça bombando. Ele já abre de cara em 51.200 pontos. Mas você não falou que é para esperar 50 pontos? E agora? Abriu em 51.200 pontos. Vou ficar de fora da operação? Não, não vai ficar de fora. Se ele abriu com um gap de 50 ou mais pontos, você entra na abertura, com gap ou sem gap. Mas onde que eu vou colocar o meu stop? Calma. Entra primeiro na operação no preço de abertura. Como é que você consegue comprar na abertura? Vai acompanhando o leilão de abertura, né, e coloca uma ordem melhor do que o preço teórico que está se formando. Vamos supor, está com preço teórico em 51.200, coloca uma ordem de compra em 51.300, quando estiver nos segundos finais, antes de encerrar aí o leilão, que a sua ordem vai ser pega logo na abertura. Muito bem, entrei na abertura, por exemplo, em 51.200. Então, essa regra aqui de gaps. Como que eu vou fazer para colocar o stop inicial? Eu vou esperar 5 minutos, porque às vezes acontece o seguinte, ele abriu com gap, foi para cima, deu uma recuada, depois se firmou de novo para cima. Tá, eu vou pegar, depois de 5 minutos, qual que é a mínima que ele fez e vou dar uma folga de 50 pontos abaixo dessa mínima. Esse vai ser o stop meu inicial se abrir com gap, tanto gap de alta quanto gap de baixa, na zona de entrada de compra ou na zona de entrada de venda. Então, essa é a primeira regra aqui. Abriu com gap, compro ou vendo na abertura, se estiver naquela região de start, né? E ajusto o meu stop inicial, deixando uma folga, se for uma operação de compra, 50 pontos abaixo da mínima, se for uma operação de venda, 50 pontos acima da máxima. Ajusta, o que eu faço? Eu ajusto e anoto ali em algum lugar, né, porque eu vou fazer essa execução sempre ali pela boleta Super Day Trade, eu não vou preencher nenhuma boleta ali de forma automatizada, que eu acho que Day Trade a gente tem que tomar as decisões rápidas, e preenchimento de boleta só vai fazer a gente perder tempo. Bom, depois, inversão de movimento, que é aquela situação que eu já tinha comentado com vocês. Por exemplo, o preço começou, vamos pegar uma situação aqui como essa daqui. Começou a subir. Digamos que eu tinha um objetivo aqui mais para cima. Aí, ele fez o quê? Ele sinalizou aqui uma mudança de direção. Aqui, isso daqui é uma figura gráfica chamada Shooting Star. Seria um martelo de cabeça para baixo. É uma figura que indica a possibilidade de estar subindo e começar a cair. Então, formou aqui essa Shooting Star. Sinalizou inversão de movimento. Pode ser com um candle só ou combinação de 2 candles. Um candle azul com um candle vermelho, não importa. Eu vou trazer o meu stop, independentemente dele estar na zona de lucro ou prejuízo, eu vou trazer esse com uma operação de compra abaixo dessa mínima. Então, isso daqui é uma inversão de movimento. Então, inversões de movimento. Stop movimentado, independentemente de lucro ou prejuízo, aguardando também o mesmo critério. Que às vezes ele ameaça confirmar topo ou ameaça confirmar fundos com uma operação de venda, né? E depois volta para a direção aí da operação que a gente estava seguindo. Também não sair aí de bobeira da operação. Então também esperar 5 minutos ou avançar 50 pontos. Então, por exemplo, aqui, nessa situação, deixou uma sinalização de topo. Qual que é a mínima desse candle aqui? 50.000,
50.925 pontos. Muito bem. Então, eu vou monitorar aqui. Aqui ele começou a vir abaixo dos 50.925 pontos. Nesse candle vermelho seguinte. Então, eu já deixei o meu stop abaixo de 50.925 pontos. Aí eu vou esperar também a mesma coisa. Passou 5 minutos. Está 50.920. Stop. Passou 5 minutos. Ou não passou 5 minutos. Passou 2 minutos. Ele está 50.925 pontos. Menos 50 pontos, quer dizer, ele já voltou ali, contrário à minha operação, 50 pontos, também stop. Então, o que acontecer primeiro? Esperar 5 minutos ou avançar 50 pontos para não sair também de forma aí prematura, ou seja, violinado, né? Quer dizer, ele bateu no stop, te estopou, tirou do jogo e depois voltou para a direção aí que você gostaria. Então, inversão de movimento é a primeira regra defensiva aí para a gente sair da operação. Se não der certo, pelo menos a gente vai sair aí com prejuízo menor do que o inicial. Então, ocorreu essa sinalização gráfica, aquele stop inicial já saiu da jogada e está entrando esse stop aqui de inversão de movimento. Aí eu tenho uma regra que eu criei aqui bastante interessante, que é o que, aliás, nesses últimos dias de mercado bastante difícil e travado, que é o que a gente tem conseguido aí tirar algum lucrinho, mesmo pequeno, do mercado, que é essa regra dos 100 pontos. O que é essa regra dos 100 pontos? Por exemplo, eu comprei aqui, naquela operação hipotética aqui, compra acima de 51.060. Digamos que a minha entrada foi em 51.100 pontos. O preço chegou em 51.200, eu já vou deixar o stop com 50 pontos de lucro. Eu vou levar meu stop para 51.150, ou seja, avançou 100 pontos, o stop já vai 50 pontos para a zona de lucro. Por quê? Porque se ele der uma escorregada e voltar, pelo menos eu já defendo aí 50 pontos aí, que já é alguma coisa, já vou sair com algum lucro. Essa daqui é a regra dos 100 pontos. Depois, break-even ou lucro. Seria, vamos tentar exemplificar. Faz de conta que eu fiz uma compra. Nesse ponto aqui, com esse candle azul, por algum motivo aqui, eu comprei aqui, quando rompeu aqui 50.720. Comprei 50.730. Comprei aqui. Fez um próximo candle aqui. Comprei 50.750. Esse aqui ainda não está totalmente na zona de lucro. Já esse candle aqui, ele já está totalmente aqui na zona de lucro. Por quê? Porque essa mínima aqui já está acima do preço que eu entrei. Então, chegou nessa condição de já ter um candle fechado na zona de lucro, eu já levo o stop no mínimo para o break-even, ou abaixo aqui dessa mínima. Então, vai ser break-even ou lucro. Se eu tiver um candle fechado dentro da zona de lucro, o stop já vai lá para o gain. Depois, isso daqui, para evitar aquela famosa sensação do quase, quer dizer, eu tracei um objetivo, né, para chegar, por exemplo, aqui, 51.415. Aí o preço subiu, 51.380 e começa a voltar. Puxa vida, chegou tão perto lá, mas não bateu no 51.415. O que eu vou fazer aqui? Então, o que é essa regra dos 70 pontos? Quando ele chegar a 70 pontos do objetivo aí que eu tenho em mente, no primeiro teste, ou seja, a primeira vez que ele se aproximou, faz de conta aqui. Vamos supor que fosse esta operação aqui. Eu estou trabalhando aqui na compra com alvo em 51.415. Aqui, a máxima chegou em quanto? 51.365. Ele está 70 pontos ou menos do meu target. Mas aqui foi a primeira vez que ele chegou perto aqui dos 51.415. Então, o que eu vou fazer? No primeiro teste, se o meu stop ainda não estiver na zona de lucro, eu levo o stop lá, pelo menos lá para o 0 a 0. Não faço nada, quer dizer, se não bater lá, pelo menos, eu já sei que eu não vou ter prejuízo na operação. E no segundo teste, eu vou o quê? Eu vou dar uma folga de 30 pontos, ou seja, a 70 pontos do objetivo, eu deixo o stop 30 pontos abaixo. Na prática, 100 pontos do gain. Então, aqui, primeiro teste, stop aqui no 0 a 0. Aqui, segundo teste, chegou novamente aqui, máxima, 51.345, ele está a 70 pontos aqui do objetivo. Nesse ponto aqui, eu já levo o stop aqui para 51.315, para não deixar
voltar mais, quer dizer, chegou quase lá no objetivo e depois começou a voltar. Então, nesse caso aqui, essa operação aqui, eu teria saído em 51.315, que já me garantiu também lucro, né? E se não tivesse feito nada, olha o que aconteceu aqui depois. Então, também uma outra regra que eu criei aí para tentar aí tirar aquela sensação do quase, né? Quase chegou lá, então eu criei essa regra dos 70 pontos. Uma outra situação, mercado, quando começa a andar de lado, lateralizando, não leva a gente para lugar nenhum. Então eu criei também uma outra regra que eu acrescentei aí recentemente: se ele lateralizou e você está na zona de lucro, não bobear, sair da mercado, né, no 0 a 0 ou com algum lucro, e espera ele se descongestionar de novo. Melhor ficar de fora de uma lateralização, né, do que de repente vai que ele escorrega para o lado oposto que você está, e aquela operação que estava no 0 a 0 você acaba tendo prejuízo. Então ele começou a andar de lado, também saída aqui a mercado. São as regras que eu criei nesse momento. Essas regras estão sendo sempre passíveis de mudança. Por quê? Porque como eu estou fazendo backtest constantemente aí com todas as operações, né? Então, vira e mexe, essas regras estão sendo aprimoradas. Mudei, como eu comentei com vocês, algumas regras de swing trade. Nesse momento, as regras que eu tenho para o day trade são essas. As operações eu passo via fórum e via call. Agora, essa movimentação de stops, é preciso que vocês tenham elas bem claras dentro da cabeça de vocês. Por quê? Porque eu não vou conseguir em tempo hábil, day trade são operações muito rápidas, está postando ali em tempo real, olha, o stop daquela operação mudou, agora está naquele ponto. Muitas vezes, quando eu for colocar o retorno, já é um retorno saída da operação, mas o ponto de saída já se deu, ou com lucro, ou com prejuízo, mas a saída já ocorreu. Então, o que eu vou colocar, que eu já combinei com o pessoal do fórum, né, para que todos tenham a oportunidade de tentar seguir a operação, quem quiser seguir, eu vou colocar todas as entradas com antecedência. Agora, a movimentação de stops vai ser conforme essas regras aqui, que é o que vocês precisam tê-las de forma bastante clara, para uma vez dentro da operação, vocês conseguirem fazer essa movimentação de stops. Não são regras aí tão difíceis, né? Mas é importante que vocês tenham ela na cabeça para o quê? Para conseguir tomar a decisão rápida, né? Na hora certa, e não deixar aí uma operação lucrativa que vocês vão estar visualizando se vocês estiverem seguindo essa boleta de day trade. Vocês vão estar visualizando aqui em tempo real se vocês estão ganhando ou estão perdendo. Vocês apertarem o botãozinho aqui na hora certa, né, para não deixar aí uma operação aí lucrativa se transformar aí numa operação perdedora. Então essa é a novidade principal aí que a gente tem aí também para as operações de day trade. Então era o que eu queria passar para vocês aí, pessoal. E mais, essa palestra aqui de hoje, da carteira direcional, todos os meses a gente repete a palestra, né? É importante que vocês participem de todas, né? Porque sempre de um mês para o outro a gente tem o quê? A gente costuma ter novidades, né? E aprimoramentos. A ideia é sempre o quê? É ter aí um setup aí vencedor, né, onde vocês consigam efetivamente ganhar dinheiro. Eu estou muito satisfeito aqui com esse retorno inicial aí nesse início de ano, que a gente já está com 9% aí de lucro, graças principalmente aos mini índices. Espero que em breve também a gente possa também ter parte desse lucro aí, graças às operações de swing trade. Vocês viram que eu já fiz algumas mudanças, né? E a ideia é sempre melhorar, principalmente para a gente chegar lá na frente, independentemente do que acontecer aí com a nossa economia, com o nosso país. É claro que a gente torce aí para que tudo entre nos eixos, mas aqui a gente está o quê? No mercado financeiro. Então aqui a gente tem que procurar esquecer de tudo que está acontecendo lá fora, enxergar o que o preço está tentando nos dizer e tirar dinheiro, que é o objetivo maior que a gente tem, né? Então, esquece um pouco aí o que está acontecendo lá fora, o que deveria acontecer, o que não está acontecendo, enfim. Na hora que estiver operando, focar muito nos preços, né? E tentar aí interpretar bem o que ele está nos dizendo. Essa parte de regras é uma parte relativamente aí mais simples, né? Fica bastante fácil aí para que vocês possam administrar as operações. Agora,
o planejamento da estratégia, por que eu estou indicando uma compra, por que eu estou indicando uma venda, como é que eu estou enxergando esses movimentos potenciais, né? Para isso que eu estou tentando aí programar aí um curso dedicado aí somente para a gente fazer operações com o mini índice. E a minha ideia, né, estou tentando trabalhar para a gente fazer isso da seguinte forma. Um primeiro dia, provavelmente no sábado, né, para a gente trabalhar bem essa parte teórica, né, como é que a gente constrói as operações, detalhar um pouco melhor aí essas regras, o que a gente está olhando para traçar essas estratégias, e já pegar aí, no segundo dia, com o pregão aberto, né, aí é claro, eu vou ter que ficar aí uma parte aí, fora do fórum, né, para a gente pegar isso daí, com o pregão rodando em tempo real, o que a gente, trabalhando com o mini, enxergar essas operações já com pregão em desenvolvimento. Aí vai ficar um curso bastante completo, porque a gente vai ter primeiro a teoria e no segundo momento a parte prática com pregão em andamento. Então, estou tentando viabilizar isso aí com o pessoal do educacional. Já passei a proposta, se vocês quiserem também passar um reforço, né, através de e-mail, etc., que eu acho bastante importante, porque realmente esse mini está show de bola mesmo esse ano. A gente não pode deixar crescer os olhos apenas nele, né? Tem que ter os pés no chão, sempre no conceito de carteira, mas realmente não dá para ignorar aí o potencial que ele pode nos dar. E se a gente tiver uma estratégia aí, uma metodologia de condução bastante rígida, né? Quer dizer, a gente dando a tacada inicial, o resto do setup ele faz aí, ele administra bem a operação, né? E ele vai dar aquele retorno que a gente está querendo. Deixa eu só dar mais uma olhada se tem mais alguma colocação de vocês, antes da gente estar encerrando. Vamos lá aqui. Bom, creio que seria exatamente isso, pessoal. Então, mais uma vez, para quem chegou um pouquinho depois ou quiser rever a palestra de hoje, eu vou fazer agora o upload lá para o meu canal do YouTube. É só vocês entrarem lá em YouTube, depois procurar canais Evandro Espaço Lima. Vocês vão me localizar lá, não só essa palestra, como tem outras também bem interessantes, né, que vocês vão poder assisti-las. Para variar, né, também mais uma palestra longa, né, são 21 horas e 47 minutos, quer dizer, quase 2 horas de palestra, mas não tem jeito, né? A gente tem 1 hora para fazer a palestra, eu não consigo ficar aí nesse tempo de 1 hora, eu estou sempre passando um pouquinho mais, que eu gosto mesmo de me aprofundar. Então vai ficar disponibilizado para vocês, para quem quiser rever, e acho que semana que vem a gente também tem uma outra bastante interessante. Eu vou falar sobre, se não me engano é dia 11, vocês confirmam depois na agenda da Rico, eu vou falar sobre o ponto pivô, que é um estudo que eu coloco lá diariamente no call, né? Eu não utilizo esse estudo, mas a gente vai falar sobre ele, o que é, para que ele serve, então convido aí semana que vem também para que vocês participem. Obrigado pela presença, pessoal, valeu, até a próxima, um abração.